Vamos para mais uma leitura do livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. O último capítulo foi o 17, Nicodemos, e agora o 18. E para quem não conhece o projeto Aliança com o Senhor, eu leio livros para você. Livros diversos que falam sobre Cristo sem religiosidade, trazendo também histórias de uma forma diferente, e espero que você goste bastante, né? Todos os irmãos aí talvez tenham dificuldades, né, da visão para a leitura, que sejam beneficiados por essa leitura de coração. Não robótica, não é com IA. Por isso que o pessoal até comenta muito assim: nossa, que legal, né? Alguém realmente botando energia para ler um ser humano. É justamente isso. Seria muito fácil, como a maioria faz, botar uma IA, ler um livro, né, para você, mas eu prefiro investir esse tempo aqui com todo carinho, e aquela velha mensagem de que se uma pessoa escutar isso aqui do início ao fim e conseguir visualizar a história, conseguir pegar algo para si, eu já vou ficar feliz, feliz demais. Geralmente eu faço essas gravações ao sábado, que é o sétimo dia, o dia do Senhor, tá? Vamos lá então. Durante algum tempo, a influência de João Batista sobre a nação fora maior que a de seus líderes, sacerdotes e príncipes. Se ele houvesse anunciado a si mesmo como Messias e provocado uma rebelião contra Roma, sacerdotes e povo teriam se reunido sob sua liderança. Satanás se apressar em conceder a João Batista todas as atenções que falam à ambição dos conquistadores do mundo. Contudo, tendo diante de si as provas de seu poder, João permanecera firme em recusar o deslumbrante preço do suborno. Ele caminhara para outro as atenções nele fixadas. João via a onda da popularidade se desviando de si para o Salvador. Dia a dia diminuíam as multidões em torno dele quando Jesus foi de Jerusalém à região próxima ao Jordão. O povo se reuniu para ouvi-lo. Diariamente, crescia o número de seus discípulos. Muitos iam em busca de batismo, embora o próprio Cristo não batizasse, aprovava a ministração dessa ordenança pelos discípulos. Assim, colocava seu selo sobre a missão de seu antecessor. No entanto, os discípulos de João olhavam com ciúmes para a crescente popularidade de Jesus. Estavam prontos a criticar sua obra e não demorou muito para que tivessem oportunidade de fazê-lo. Surgiu entre eles, os judeus uma discussão sobre o batismo, se ele servia para purificar do pecado. Também afirmavam que o batismo de Jesus diferia essencialmente do de João. Logo, começaram a discutir com os discípulos de Cristo. Com respeito, as palavras apropriadas para proferir na cerimônia do batismo e, por fim, quanto ao direito deles de batizar. Os discípulos de João foram até ele com suas queixas, dizendo: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. E todos lhe saem ao encontro. João 3,26. Por meio dessas palavras, Satanás tentou a João. Embora a missão dele parecesse prestes a terminar, ainda lhe seria possível prejudicar a obra de Cristo. Se houvesse sentido pena de si mesmo, ou expressado desgosto ou decepção por ser superado, as sementes da discórdia estariam lançadas. O ciúme e a inveja seriam incitados, e ele teria dificultado seriamente o progresso do evangelho. João tinha por natureza os defeitos e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformara.
Vivia em uma atmosfera não contaminada por egoísmo e ambição e muito acima da contaminação do ciúme. Não conseguiu, com o descontentamento de seus discípulos, mas não consentiu com o descontentamento dos seus discípulos, mas mostrou como compreendia claramente sua relação com o Messias. E logo alegremente dava as boas-vindas àquele cujo caminho viera preparar. Ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é um noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E João se apresentou como o amigo que servia de mensageiro entre os noivos, preparando o caminho para o casamento. Quando o esposo tivesse recebido a esposa, estaria cumprida a missão do amigo. Ele se alegraria na felicidade daqueles cuja união promovera. João havia sido convidado a encaminhar o povo a Jesus, e seu prazer era testemunhar o sucesso da obra do Salvador. E ele disse: esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Olhando pela fé para o Redentor, João se erguera às alturas da abnegação. Não buscava atrair as pessoas para si mesmo, mas erguer-lhes o pensamento cada vez mais alto, até que repousasse no Cordeiro de Deus. Ele próprio não passara de uma voz, um clamor no deserto. Aceitava com alegria o silêncio e o anonimato, para que os olhos de todos pudessem se voltar à luz da vida. Os que são fiéis ao chamado de mensageiros de Deus não buscarão honra para si mesmos. O amor ao próprio eu será absorvido pelo amor a Cristo. Nenhuma rivalidade manchará a preciosa causa do Evangelho. Reconhecerão que sua obra é proclamar como João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Exaltarão a Jesus e com ele a humanidade será exaltada. Entre aspas, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 2.15. O coração do profeta, vazio de si mesmo, encheu-se da luz divina. Ao testemunhar da glória do Salvador, as suas palavras foram quase iguais às do próprio Cristo em sua conversa com Nicodemos. João disse, abre aspas, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. João 3:31-34. Cristo pôde dizer, abre aspas, não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, fecha aspas. João 5:30. A respeito dele é dito, abre aspas, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1:9. O Pai não dá o Espírito por medida. João 3:34. O mesmo ocorre com os seguidores de Cristo. Só podemos receber luz do céu na medida que estivermos dispostos a nos esvaziar do próprio eu.
Não podemos conhecer o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consistamos em tornar todo pensamento obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 2.5. A todos os que fazem isso, o Espírito Santo é dado sem medida. Em Cristo, abre aspas, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Fecha aspas. Os discípulos de João haviam declarado que todos iriam a Cristo, mas com uma percepção mais clara, João disse: ninguém aceita o seu testemunho. João 3,32. Assim eram poucos os que estavam prontos a aceitá-lo como aquele que podia salvar o pecado. Abre aspas, quem todavia lhe aceita, o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não havia necessidade de discutir se o batismo de Cristo ou de João purificava do pecado. É a graça de Cristo que dá vida ao coração, separado de Cristo. O batismo, como qualquer outro serviço, é uma cerimônia sem valor. Abre aspas. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Fecha aspas. O sucesso da obra de Cristo recebido pelo Batista, com tanta alegria, foi também anunciado às autoridades de Jerusalém. Os sacerdotes e rabinos haviam tido ciúmes da influência de João, ao verem o povo deixando as sinagogas e afluindo ao deserto. Entretanto, ali estava alguém que tinha poder ainda maior de atrair as multidões. Aqueles líderes de Israel não estavam dispostos a dizer como João, abre aspas, convém que ele cresça e eu diminua, fecha as aspas. Ergueram-se com nova determinação de dar o fim à obra que estava afastando deles o povo. Jesus sabia que eles não poupariam os esforços para criar divisão entre seus discípulos e os de João. Sabia que estava sendo preparada a tempestade que levaria um dos maiores profetas já dados ao mundo. Desejando evitar todo o mal, entendido, ou discórdia, interrompeu calmamente seus trabalhos e retirou-se para a Galiléia. Nós também, embora devamos ser leais à verdade, devemos procurar evitar tudo que possa causar discórdia ou má compreensão. Pois sempre que estas surgem, trazem como resultado perda de almas. Sempre que aparecem circunstâncias que ameacem causar divisão, devemos seguir o exemplo de Jesus e de João Batista. João fora chamado para atuar como um reformador. Por causa disso, seus discípulos corriam o risco de fixar nele a atenção, imaginando que o êxito da obra dependia dos seus trabalhos e perdendo de vista o fato de ele ser um mero instrumento por meio da qual Deus havia atuado. No entanto, a obra de João não era suficiente para estabelecer a base da igreja cristã. Havendo cumprido a sua missão, fazia-se necessário outra obra, que o seu testemunho não poderia realizar. Seus discípulos não entendiam isso. Ao verem Cristo chegar para assumir a obra, ficaram cheios de ciúme e descontentes. Os mesmos perigos existem hoje. Deus chama alguém para fazer determinada obra e, depois que a pessoa a conduziu até o ponto para o qual está habilitada, o Senhor chama outros para levar o trabalho adiante. No entanto,
Como os discípulos de João, muitos sentem que o sucesso da obra depende do primeiro obreiro. Fixa-se a atenção no elemento humano em lugar de concentrá-la no divino. Surge a inveja e a obra de Deus é obstruída. Aquele que é assim indevidamente honrado sofre a tentação de nutrir a confiança do próprio eu. Eu vou repetir essa frase. Aquele que é assim indevidamente honrado sofre a tentação de nutrir a confiança no próprio eu. Não compreende sua dependência de Deus. O povo é ensinado a confiar na direção humana, cai no erro e é induzido a se desviar de Deus. A obra do Senhor não deve receber a imagem e a inscrição do ser humano. De tempos em tempos, ele introduz nela diversos agentes, por meio dos quais seu propósito pode ser mais que bem cumprido. Felizes os que de boa vontade se submetem à humilhação do próprio eu, dizendo juntamente com João: convém que ele cresça e eu diminua. E esse é o fim do capítulo 18 do livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Me chamo Rodrigo Fernandes e criei esse projeto Aliança com o Senhor. Papel, eu acho que todo cristão deve exercer. De alguma forma, trazer histórias, trazer a palavra, trazer seu sentimento o mais puro possível para que pelo menos uma pessoa seja tocada. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito antes. E se você chegou até o final desse áudio, eu fico muito feliz por isso. Claro, se você quiser compartilhar, curtir, gravar para ouvir depois, se você quiser criar um projeto parecido, eu vou ser seu fã também. E eu gostaria muito de que vocês me dessem a honra de eu poder tecer minha opinião sobre essa passagem. Porque essa frase, convém que ele cresça, que eu diminua, por muito tempo ficou em reflexão no meu coração. E claro que a gente deve entender que os desejos de Deus para a tua vida são celestiais, divinos. É um desejo de um pai amoroso a um filho. Geralmente esses desejos, e no caso de Deus, sempre, esses desejos serão superiores aos teus próprios desejos. E o divino, essa propriedade da criação, a maravilhosa criação de Deus, o divino que te criou, o divino que criou os céus, a terra, as estrelas, numa eternidade de bilhões e bilhões e trilhões e quadrilhões de estrelas, ele conhece o nome de cada uma e ele conhece o teu nome. E convém que ele cresça dentro de você, que o amor dele cresça, que a verdade dele cresça, que a vontade e determinação de evoluir cresça dentro de ti. E é isso que eu quero fazer cada vez mais, deixar ele crescer dentro de mim, para que eu, o meu eu, pequeno eu, perante a ele, diminua. E é isso. Muito obrigado por ouvir. Tenha um ótimo segmento da sua vida e vamos juntos.